Senhor, amém? Tem crente feliz aqui nessa noite? Glória a Deus. Pois vira para esse irmão que está do teu lado e fala: que bom que você veio hoje adorar o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Queridos, você que trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, abra comigo em Atos capítulo de número 3. Enquanto você folheia as páginas da Bíblia Sagrada, eu quero louvar a Deus por a rica oportunidade de estar nesta casa mais uma vez para juntos adorarmos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com parte da minha família, que um dia iremos juntos morar num céu de glória, aleluia. Louvo a Deus pela família sacerdotal desta casa, na pessoa do pastor Adelmi Marinho, missionária Raimundinha. Para mim, é um casal que eu tenho como os meus pais na fé, grande base da minha vida cristã. Devo a ele, nos 4 anos a qual fui pastoreado por essas duas pessoas de Deus, que foi canal na minha vida. Em seu nome eu quero cumprimentar todo o corpo de obreiro que está à nossa retaguarda, aos bons e amados amigos mais chegados que irmãos que tenham nesta casa. Faço questão de citar alguns: pastor Givanildo, que não está aqui, mas a Luciete está ali atrás. Estendo as minhas saudações de paz a ele. Tem aqui meu irmão Eliseu, o Júlio estava ali atrás, pastor Daci, que é um parceirão nessa obra, juntos na Secretaria de Evangelização. Está aqui o irmão Moacir, o Silas, grandes pessoas de Deus nas nossas vidas. O pastor Tiago está ali, Tiago Rocha, líder da juventude. E louvar a Deus também pela vida da minha família, que não foi nada combinado, mas aprove a Deus estarmos juntos aqui cultuando os meus pais, a minha esposa, que é a minha coluna neste santo ministério, como também o meu sogro e minha cunhada, que estão aqui nesta noite. E a todos os irmãos, louvo a Deus por mais essa oportunidade de adorarmos o nome do Senhor juntos. Você que encontrou o texto da Bíblia Sagrada, vamos ao verso de número 4 e leiamos Atos capítulo de número 3, verso de número 4, que diz assim: E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E você senta dando um glória a Deus nessa noite. Aleluia. Queridos, o texto a qual nós acabamos de ler, ele fica em um local muito sugestivo do livro de Atos. Ele é o resultado de uma promessa. E que promessa é essa? Voltamos um pouco ao capítulo de número 1, a qual nós vamos ver os últimos acontecimentos após a ressurreição de Cristo. É os discípulos reunidos agora, colocando a casa em ordem, fazendo a substituição do discípulo que agora tinha se perdido, Judas, colocando Matias em seu lugar, e Jesus Cristo, pelos seus últimos dias de aparição aqui nessa terra, após ressuscitar, estava dando as últimas instruções aos seus discípulos. Jesus Cristo agora vai falar aquilo que marca o capítulo de número 1 do livro de Atos, e é uma chama viva que queima em nossos corações. Jesus reúne os seus discípulos e vai dizer: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E uma vez que revestidos de poder, sereis as minhas testemunhas. Testemunhas essa que não apenas se resumiria a Samaria ou a Judéia, mas seria até os confins da terra. Promessa essa que nos faz estar aqui nesta noite, para juntos adorarmos ao Senhor. Mas enquanto isso, existe uma promessa de revestimento daquilo que desceria do alto, que era o Espírito Santo de Deus. Mas enquanto no capítulo 1, aquilo é uma promessa,
No capítulo 2, agora é o cumprimento da promessa. Sabemos bem porque é o texto áureo do movimento pentecostal, movimento esse a qual eu e você fazemos parte como Assembleia de Deus. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo de número 2, e nós sabemos que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, a qual encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, a qual pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aquilo que no capítulo 1 era a promessa, no capítulo 2 agora é o cumprimento da promessa. Mas é engraçado que o capítulo de número 3, ele narra exatamente aquilo que é o resultado da promessa. Queridos, quando nós nos deparamos com o capítulo de número 3, nós observamos um episódio que acontece. E não era um dia de celebração, não era um dia de data marcada, era num dia comum. Porque eu creio e acredito e libero uma palavra para a tua vida. É em dias comuns que acontece o extraordinário de Deus nas nossas vidas. Então se prepare, se você veio aqui escutar algo de Deus, a primeira palavra que eu tenho para a tua vida, e receba. Se prepare, porque em dias comuns Deus se levanta do alto trono para fazer coisas extraordinárias na tua vida, na tua casa, na tua família e no teu lar. Aleluia. Mas a Bíblia faz questão de narrar essa história de um dia comum. É um dia comum a qual Pedro e João estão cumprindo o seu ritual cristão. A Bíblia vai falar que naquele dia, o dia nós não sabemos, mas naquele dia Pedro e João agora estão subindo para o templo para orar. A hora nona, que era a hora da oração, às 3 horas da tarde. Os judeus tinham um ritual cristão de orar ao Senhor por 3 vezes ao dia. E a hora nona era um desses horários. Então, naquele dia comum, Pedro e João estavam subindo para o trono, subindo para o templo, para orar. Mas naquele dia, eles se depararam com um homem. Que homem era esse? A Bíblia determina ele. É um homem coxo. E ele era coxo de nascença. E a Bíblia fala que por todos os dias da sua vida, ele era colocado na porta do templo, chamada Formosa, para ali pedir esmola. Mas naquele dia, Pedro e João estavam subindo para cumprir aquilo que iria fazer. E ele escuta uma voz dizendo: dai-me uma esmola. A Bíblia vai dizer, no texto que nós acabamos de ler, que Pedro e João fitam os olhos naquele homem, se concentra naquele homem. E a primeira coisa que Pedro e João diz a ele é: olha para nós. A Bíblia diz que aquele homem olhou para eles esperando receber alguma coisa de valor. Mas ele escuta uma frase que a antemão, a primeira escuta, acaba frustrando aquilo que ele tinha pedido. Porque em vez de ele escutar, toma algo, ou pega um determinado valor, agora ele tem que escutar Pedro e João dizendo: ô filhão, ouro e prata nós não temos. Eu imagino que o coração dele se entristece por receber uma notícia dessa. Mas ele não esperava que a segunda parte iria mudar totalmente a sua vida. Quando Pedro e João vai dizer: eu não tenho ouro, mas também não tenho prata, mas eu tenho uma coisa que o ouro e a prata não compra. Eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu tenho Cristo de Nazaré. Então, em nome de Jesus, levanta e anda. E a Bíblia vai dizer que aquele homem salta, ele põe-se em pé, e ele entra com Pedro e João no templo. Mas ao entrar no templo, Eliseu, ele não se contenta. Ele não se contenta em entrar caminhando, porque pela primeira vez na sua vida, ele consegue ver o templo já não mais de fora, mas agora pela parte de dentro.
E ao entrar no ambiente de glória, ele não consegue se conter. Ele começa a saltar e a pular e a glorificar o nome do Senhor. Porque é impossível nós estarmos diante da presença dele e ficarmos quietos. É impossível estarmos diante da presença dele e nos contermos. Silas, é impossível nós estarmos diante da majestade dele e não saltar, e não pular, e não glorificar. É por isso que nós assembleianos carregamos essa marca. Sim, nós somos os crentes que pula, que roda, que fala em mistério, porque nós sabemos diante de quem nós estamos e diante da presença dele. Nós não conseguimos nos conter, mas nós adoramos a ele em espírito e em verdade. Aleluia! Pois bem, mas aí eu estava lendo esse texto e aparentemente nós observamos um milagre, sim ou não? Mas o Espírito Santo de Deus me tocou e eu consegui ver além dos milagres através da revelação dele. E Deus, nessa noite, através desse texto, ele tem uma palavra a qual a igreja precisa escutar nas últimas horas aqui dessa terra. Porque observando as escrituras sagradas e o texto ora lido, 3 elementos roubam a cena aqui. E eu posso dizer a eles para você na sequência. O primeiro elemento que nos rouba a cena neste texto é o templo. O templo? Sim, o templo. Porque o Espírito Santo de Deus me fez entender, Tiago, que o templo é a figura perfeita do céu. E eu lhe explico por quê. O templo é a figura perfeita do... Vem comigo que é para nós entendermos isso aqui. O templo é a figura perfeita do... Glória a Deus, escute. Aquele coxo, o lugar mais longe, o lugar mais perto que ele conseguia chegar do templo era na Porta Formosa. Sabe por quê? Porque na cultura judaica, o fato dele ter uma deficiência física, ele ser coxo, ele não poderia adentrar o templo. Ou seja, ele era excluído por causa da sua deficiência. Mas o céu, e o que isso tem a ver com o céu, Vinícius? Tem tudo a ver. Porque também no céu existe um padrão moral. Não é biotipo, mas existe um padrão para habitar lá. Ou seja, o homem pecador, ele não pode adentrar também o templo. Ou seja, existe um padrão, o céu, existe um padrão físico e moral para chegar lá. Não se entra de qualquer jeito no céu. Não se entra de qualquer maneira. Não se entra com pecado. Não se entra com as prisões desse mundo, não. Para entrar lá, precisa também ser transformado. E eu estou diante de crentes transformados que vão habitar nas regiões celestiais. Vinícius, e que transformação é essa? Paulo faz questão de escrever à igreja da Galácia, os Gálatas no capítulo 5, no verso 19 e diante, ele diz: porque as obras da carne são manifestas, a quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tal coisa não herdarão o reino de Deus. Mas tem um padrão que entra lá, e o padrão está no verso de número 22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então aqui tem salvos cheios do fruto do Espírito Santo de Deus. Aleluia, mas existe um padrão, e esse padrão eu cresci dentro da igreja escutando através do hino 422 da harpa cristã, e ele diz assim, ó: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Cante!
não podem a glória ofuscar. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. Aleluia! Arabaxui, arabacebe, araba. Das glórias que lá hei de ver, oh, que gozo vou ter quando eu ver. Aleluia! Só quem tem a esperança de estar lá naquele dia, levanta a tua mão e dê um brado de glória a Deus e aleluia. Existe um padrão e a figura perfeita do templo é o céu. Porque tem um porém. Para entrar no céu, nós notamos e lemos isso no texto, não se esqueça. Nós lemos que após Pedro e João, através do poderoso nome de Jesus, curaram aquele aleijado. A Bíblia vai dizer que Pedro e João e ele entram no templo juntos, sim ou não? Eles entram juntos no templo. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Eu até entendo que a salvação ela é individual, mas para chegar lá, nós só chegamos em comunhão. Para habitar lá, só é em comunhão. Não tem como eu individualmente subir não, porque nós somos um corpo, e este corpo está ligado com a cabeça que é Cristo. Então se nós queremos chegar lá, nós precisamos estar em comunhão. É o salmista que vai dizer: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, aleluia. Paulo escreve aos Hebreus dizendo: segui a paz com e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Irmão, a salvação é individual, mas para chegar lá, eu vou chegar de mão dada contigo, Eliseu. Para chegar lá, a Monte Tabor vai estar reunida e abraçada. Para chegar lá, nós vamos estar em comunhão, porque os habitantes das regiões celestiais não são desgarrados, mas são um povo só, unido por um só Deus e um só Espírito. Arabaxoi, arabacébia. Arabaxoi, araraba. Quer estar lá? Vamos estar em comunhão. Quer estar lá? Vamos estar em alinhamento. Quer estar lá? Vamos estar em unidade. Porque é assim o povo de Deus. É assim o povo de Deus. É assim o povo de Deus. Aleluia. Mas aquele coxo, ele não entrou sozinho. Sabe por quê? Porque um dia ele precisou ser alcançado. Aleluia. Existe um mundo aí fora que pode entrar no templo, no céu, mas claro, ele precisa ser alcançado. E a única autoridade moral nesta terra para tirar o homem do mais vil pecador e ele ser habitante do céu é a igreja. É a igreja. Então existe um mundo precisando ser alcançado, e Deus conta comigo e conta com você para essa última hora aqui na terra. Então iremos nós alcançar vidas para levar ao céu de glória. Mas existe um segundo elemento que rouba a cena neste texto. E esse é o coxo. Vivia na porta do templo, mas não entrava por causa da sua deficiência. O coxo é a figura perfeita do homem pecador. Porque pela sua deficiência ele não entrava no templo. Naquele dia que o céu se fender, naquele dia que Cristo vier buscar a sua igreja, muitos, no lugar mais perto que chegará do céu, é na porta,
porque na porta mesmo vai ver Cristo dizendo: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Porque o céu não é para pecadores, o céu é para aqueles que foram alcançados, transformados, regenerados e salvos na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Aquele homem coxo, com ele acontecia o que acontece com muitos aí fora. Quantas pessoas, pastor Daci, passava por aquele homem? Quantos sacerdotes, quantos levitas, quantos habitantes do templo passavam por aquele homem? Mas pela religião ele era desprezado. Porém, quem somos nós para desprezar aquilo que custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário? Quem somos nós? E muitas vezes Deus nos coloca em várias situações e nós passamos os nossos caminhos direto. Mas nessa noite Deus nos traz aqui para lembrar que o papel da igreja na sua caminhada ainda é parar para olhar os coxos, ainda é parar, pastor Daci, para estender as mãos àquele que precisa conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Aleluia. Mas uma coisa interessante desse coxo, por que ele se parece com um homem pecador? Porque a sua maior função ali era pedir esmola. E a esmola não resolvia a sua situação. A esmola a qual ele recebia fazia apenas a manutenção do seu estado. Assim é o homem pecador. Pensa que as esmolas que ele recebe do pecado é para satisfazer a sua alma, mas não satisfaz. A bebida ela dura só até o tempo a qual passa o seu efeito. Daqui a pouco o homem precisa do pecado de novo, porque aquilo já não satisfaz mais nele, porque temos em nós um vazio que só se é preenchido com Jesus. Mas muitas vezes o mundo aí fora está buscando uma felicidade, uma esmola naquilo que não pode resolver a sua situação, naquilo que é só manutenção de estado. Então o homem começa a viver no ciclo vicioso. Eu peco hoje, mas amanhã o efeito não me satisfaz, então eu peco de novo, e eu peco de novo. Daqui a pouco estamos presos e amarrados no lamaçal do pecado. Mas Jesus Cristo, Pedro e João brada o que Jesus Cristo falou àquela mulher samaritana: mulher, se tu beber dessa água, tu vai voltar a ter sede. Jesus estava dizendo: se tu viver da forma que tu vai vivendo, todo dia tu vai ter sede, mas eu tenho uma água para ti. Ou seja, eu tenho, aleluia, o Espírito Santo. E uma vez que tu experimenta Ele é uma fonte que faz jorrar para a vida eterna. Uma vez que experimenta da minha presença, não precisa mais do pecado para ser feliz. Uma vez que experimenta da minha presença, não precisa mais das coisas desse mundo para ser feliz. E o que é que precisa? Eu só preciso de Jesus. Eu amanheço o dia dizendo: eu só preciso de Jesus. Eu vou trabalhar dizendo: eu só preciso de Jesus. E se eu estou triste, eu só digo: eu só preciso de Jesus, porque Cristo em mim é a esperança da glória. Aleluia. Queridos, eu abro parênteses para contar um testemunho aqui. Pastor Adelmir, certa vez, meu pai vai lembrar dessa situação. Certa vez tinha um jovem que ele morava lá na rua, lá de casa. Ele mora lá na rua da casa dos meus pais. E certa vez eu estava indo para a igreja, e ele era uma galerinha lá que se reunia em mais ou menos uns 15 adolescentes, jovens adolescentes. O Denilson. E eu estava, pastor, um dia subindo para a igreja. Eu estava indo a pé, e esse adolescente, ele falou comigo assim: ó, Vinícius, era um sábado. Aí ele disse assim: Tiago, ó, Vinícius, nós estamos indo para uma festa hoje, sábado. Eu só volto, sei lá, talvez segunda ou terça-feira. O negócio lá é pesado. Aí ele falou assim para mim: Tiago, se tu for comigo, aí ele usou esse termo, igreja, se tu for comigo, tu vai se converter também a essa festa. Aí eu falei assim: é mesmo? É. Pois eu te faço um desafio. Ele disse: qual é? Eu faço assim: tu vai comigo para a igreja
e tu experimenta a presença do Espírito Santo. Se após isso não te convencer, eu largo a igreja e vou contigo para a festa. Aí ele ficou sorrindo, pois tá bom, tá apostado. Ainda falou assim, e eu fui para o culto. Passam-se dias, passam-se alguns meses. Aí meu pai, certa vez, eu estou sentado na porta de casa. Aí meu pai falou assim, Vinícius, rapaz, o Denilson se converteu. Aí passou uns dias, eu fui conversar com ele. Aí ele chegou para mim dizendo assim, Vinícius, eu perdi a aposta. Ele dizendo, Eliseu, eu perdi a aposta. Eu, qual? Não me lembrava. Ele, tu falou para mim que se eu fosse na igreja e experimentasse Jesus, eu não queria mais saber de nada. Eu falei, sim, e aí? Ele disse, rapaz, no dia do aniversário da minha mãe, eu dei de presente para ela ir para a igreja. A mãe dele, mulher do círculo de oração. Eu falei, e aí? Não, o pastor estava pregando lá. E aí? Ele, não, no momento que estava pregando, eu comecei meu coração a acelerar. Eu comecei a sentir uns arrepios. E na hora eu entendi que era o Espírito Santo me chamando. E eu fui lá na frente sem saber muito o que eu estava fazendo. Mas eu vi um homem botar a mão na minha cabeça e eu aceitei a Jesus. E se o Espírito Santo que tu me disse for aquilo lá que eu experimentei, eu não quero sair da presença dele nunca mais. A festa que fique para lá, mas eu a partir de hoje só quero saber de Jesus. Porque o que muda a nossa vida é a presença dele. O que satisfaz a nossa vida é a presença dele. E nós não estamos aqui, não é apenas pelo ritual qualquer. É o que nos atrai a esta casa nessa noite. É a doce presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Mas aí entra o terceiro elemento na cena. E o terceiro elemento é Pedro e João. Eu falei que o templo é a figura perfeita do... Quem está comigo? O templo é a figura perfeita do... O coxo é a figura perfeita do homem pecador. Mas Pedro e João é a figura perfeita da igreja. E eu lhe explico por quê. O que eu acho lindo neste texto é que quando Pedro e João estavam subindo, aquele homem chama a atenção dele. Mas Pedro e João, ele só fez o que fez porque agora eles caminhavam através do poder do Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus habita na vida do crente, tudo é diferente. Porque tudo que nós vemos de pessoas aí, nós queremos anunciar aquele que primeiro nos amou. E Pedro e João, como a figura perfeita da igreja, a Bíblia vai dizer assim, ó. Pedro e João fitam os olhos nele. E é engraçado que nós gostamos muito da parte do levanta e anda. E não está errado não, irmão, está certo. Porque nós somos a igreja de fé que acredita no sobrenatural de Deus, de fato, no levanta e anda. Mas o que rouba a cena aqui não é o levanta e anda apenas. O que eu acho magnífico é a primeira frase que Pedro e João diz. E ele diz assim, ó: olha para. Isso é incrível. Porque a igreja que é igreja, antes dela dizer levanta e anda, ela diz assim: olha para nós. Porque a igreja, ela é o espelho do mundo. A igreja, ela é diferente mesmo. A igreja,
ela muitas vezes incomoda, mas é de forma positiva, porque aquilo que nós carregamos é maior do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E aí Pedro vai dizer assim: olha para nós. Ei, a igreja do Senhor dos últimos dias que se posiciona nessa terra é a igreja que pode dizer: olha para mim, olha para a minha vida, olha para... Porque o Espírito Santo me fez entender que a igreja que tem autoridade para dizer levanta e anda é a igreja que tem moral para dizer olha para nós. Só tem autoridade para dizer levanta e anda aquele que tem moral para dizer olha para nós, olha para a minha vida, olha para o meu exemplo, olha para a minha conduta, olha para a minha casa, olha para a minha família, olha para mim, olha para nós. Porque a igreja é a maior legalidade de Deus nessa terra. E o único meio legal é através da igreja que o homem pecador chegará no céu. Aleluia. Aleluia. Arabaxoi, arabacebe, arabas. Crentes, nessa noite, Vinícius, o que é que tu está falando? Eu estou falando de um exemplo pessoal. Sabe esse jovem que está pregando aqui nesta noite? Eu vou lhe apresentar ele. Esse jovem nasceu num lar cristão. Esse jovem viveu, cresceu dentro da igreja. Mas determinado momento da minha vida, eu me distanciei dos caminhos do Senhor. Porque eu queria viver como esse coxo. Pastor Ademir, eu entendo que nós só podemos pregar aquilo que nós vivemos. E eu me vi como esse coxo, sabe por quê? Porque eu pensava que a igreja e aquilo que nós vivíamos não era o suficiente. Eu precisava buscar coisas maiores na minha cabeça para satisfazer a minha vida. Eu precisei ir no mundo achando que lá eu ia encontrar a felicidade verdadeira. Eu vivi esse ciclo vicioso do pecado. Lá estava eu 6 anos afastado dos caminhos do Senhor. A minha vida em total ruínas. Tudo indo por água abaixo. Eu pensava que eu era o cara. Mas na verdade eu era o cara que estava indo para o inferno. Lembro eu que no Réveillon de 2018 para 2019, estava em um litoral, na beira da praia, passando a virada de ano. E lá, nessa praia, tinha pelo menos 200 mil pessoas ali. E quando virou o ano, eu embriagado, eu me distanciei um pouco do carro. E mesmo embriagado, eu me ajoelhei e disse ao Senhor: Senhor, obrigado pelo ano que se passou. Me dá um ano de 2019 abençoado. Me dá um ano de 2019 diferente. Eu mesmo embriagado não sabia o que estava pedindo, mas eu pedi a Eliseu um ano de 2019 diferente. Eu lembro que na hora que eu fiz essa oração, que eu me coloquei de pé, literalmente o efeito da bebida passou. E de repente, no local onde tinha 200 mil pessoas, eu me sentia sozinho. A solidão batia porque eu parecia que no meio de uma multidão daquela eu estava só. E eu, não, mas isso é coisa da minha cabeça, eu vou beber mais, eu vou beber porque isso vai resolver. E eu bebia mais e nada resolvia. Voltei da viagem mais frustrante da minha vida. Passa-se alguns dias, alguns amigos me chamam para a gente ir a uma festa, eu fui. Cheguei alta madrugada em casa e no momento que eu fui tomar um banho, eu olhei para o espelho e senti a pior pessoa do mundo. E ao dormir e ao acordar, a pior ressaca moral que eu pude sentir, eu acordei em pranto, chorando e me olhando no espelho dizendo: não está certo isso aqui, está errado. Mas ao mesmo tempo eu não tinha forças na minha vida. Mas eu falei que o principal papel da igreja é ter a moral de dizer:
olha para nós. Porque nós como igreja, muitas vezes você não vai ter um microfone na mão para durante 45, 50 minutos explanar um texto da Bíblia Sagrada pregando para quem não é crente. Mas 24 horas por dia, a tempo e fora de tempo, você está pregando no mundo com o teu exemplo. Porque todo mundo olha para nós. Então a maior pregação que nós podemos fazer não é com as palavras, é com o exemplo. E o mundo olha para os nossos exemplos para daí dar crédito à nossa palavra. Mas Deus, Ele me fez uma coisa. No ano de 2018, essa igreja, ela contribuiu para que hoje eu estivesse aqui. E vocês nem sabem. Eu queria que estivesse aqui nessa noite, mas não está. Eu sabia que uma hora Deus ia me dar a permissão de poder falar isso neste púlpito. E eu nunca pedi para estar aqui. Mas eu sabia que Deus ia me dar uma hora a oportunidade nesse púlpito dizer. Porque a Monte Tabor, ela foi um pilar na minha vida, para que hoje eu estivesse aqui de pé sendo um pregador do Evangelho. Como eu lhe digo, estar aqui pessoas que em 2018, esse ano eu nunca vou esquecer na minha vida, foi o ano mais marcante da minha vida. Deus me permitiu ter uma empresa no ano de 2018. E me permitiu para eu conviver com algumas pessoas. Pastor Givanildo, que não está aqui. Eliseu, Júlio e alguns mais. Eu estava desviado dos caminhos do Senhor. Mas no ano de 2018, Deus me colocou do lado desses homens. Deus uniu uma coisa que não tinha nada a ver, me deu uma empresa que estava totalmente ligada a eles, e eu não entendia o que estava acontecendo, mas eles passaram a ser os meus amigos. Givanildo, Eliseu, Júlio, eles passaram a ser meus amigos de estarmos juntos. Está ali a Luciete que comprova isso. Eu totalmente desviado dos caminhos do Senhor. E detalhe, igreja, 6 anos afastado, eu vivi na igreja. Ninguém da igreja nunca foi pelo menos saber: rapaz, o que aconteceu contigo? Vem, volta, nós te amamos, nós te queremos. E eu não culpo a igreja não, a igreja não tem nada a ver. O errado era sempre eu e sempre foi. Mas Deus me permitiu conviver com algumas pessoas. E no ano de 2018 eu andava para cima, para baixo, com o pastor Givanildo, com Eliseu, com o Júlio. E ali, eu desviado, eu comecei a olhar para exemplos. Eu comecei a olhar para a vida, para a família. E sem eles saberem, eles estavam fazendo a pregação mais poderosa para a minha vida. Porque naquele momento o pastor Adelmir dizia: se um dia eu voltar para a igreja, eu quero ser crente como esses homens aí. Se um dia eu voltar para a igreja, eu quero ser como esses aí. Eu quero ser exemplo dos fiéis. Eu quero poder ter a minha vida como exemplo para o mundo pecador. E está aqui eu hoje. Passam-se os anos, Deus restaurou a minha vida, Deus mudou a minha vida, me levantou nessa cidade, me deu uma esposa, me deu uma família maravilhosa, me deu amigos do céu. Estou aqui hoje, pregoeiro do Evangelho, para dizer que Jesus Cristo ainda salva, ainda cura, ainda batiza, e em breve Ele voltará, aleluia. E essa igreja foi canal de Deus para que hoje eu estivesse aqui de pé, sendo exemplo dos fiéis, aleluia. Mas eu encerro aqui no último ponto dizendo: Pedro e João é a figura perfeita da igreja. Porque Atos capítulo de número 3, verso de número 1 vai nos provar isso. Bota na tela, por favor. Atos capítulo de número 3, verso de número 1, para que todos nós leiamos. Eu falei que o templo é a figura perfeita do... Olha lá. Pedro e João é a figura perfeita da igreja. E está lá dizendo: Pedro e João faziam o quê? Pedro e João faziam o quê?
E se Pedro é a figura perfeita da igreja e o templo é a figura perfeita do céu, o que é que nós estamos fazendo? Eu vim te dizer nessa noite que a igreja não caminha para frente, nós caminhamos subindo, dia após dia, nós estamos subindo, e vamos subindo para as regiões celestiais. Não, mas eu estou dizendo que nós estamos subindo, e é assim, eu quero ver os crentes que querem estar lá naquele grande dia, que querem subir com Ele, subindo, nós estamos subindo para encontrar a Ele face a face, aleluia. Me dá um ré maior aí, filho, por favor. E se nós estamos subindo, nós podemos dizer assim, ó: eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá, não queria. Só cantando assim, santo, 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 santo. Eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá. Quem quer estar lá? Quem quer estar lá? Quem vai para lá? Quem vai para lá? Quem vai para lá? Quem vai para lá? Quem vai subindo? Quem vai subindo? Quem vai subindo? Quem vai subindo? E para encerrar, banda, me ajuda aí. Eu imagino, pastor Cílio, eu encerro aqui, queridos. Eu imagino nessa noite, sabe o que? É esse culto terminando lá no céu. É Jesus voltando hoje. Porque crente é assim, eu não espero Jesus amanhã. Eu estou esperando Ele agora. Eu quero subir agora. Eu estou pronto para ir agora. Eu quero ver Ele agora. Já pensou, queridos? Esse culto termina lá no céu. Esse culto termina hoje, pastor Moacir, lá no céu, aleluia. Aí nós temos que ver. Isso é coisa da minha cabeça, eu encerrei. Mas eu começo a imaginar, pastor Ademir, está lá Paulo terminando de dar um sermão. Isso é coisa da minha cabeça. Paulo está lá terminando de dar um sermão. Aí nós estamos aqui embaixo. Nós estamos aqui embaixo cantando assim, ó, Ré maior. Ré maior. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar. Estamos se preparando. Celestial. Arabaxu e Arabas. Para sempre. Bem juntinho, bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino. Segura, segura, aleluia, arabaxou, segura. Aí eu imagino, não fica baixinho. Eu imagino, nós falamos que imagina se esse culto terminar lá no céu hoje. Imagina se nós terminar esse culto lá no céu hoje. Aí Paulo está lá, é coisa da minha cabeça, irmão. Paulo está lá dizendo, pregando. Aí Pedro chega por trás dele. Pedro entrega um recadinho assim no púlpito de Paulo, dizendo: Paulo, acaba de chegar aqui no céu a congregação Monte Tabor, aleluia. Não, para aí, é muita pouca empolgação para quem quer estar lá naquele dia. Paulo acaba de chegar aqui no céu a congregação Monte Tabor. Eles estão ensaiados. Dá uma oportunidade para ele. Aí o Paulo vai dizer assim: agora com a oportunidade, a congregação Monte Tabor, aleluia. Aí nós estávamos aqui embaixo dizendo: santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões. Aí nós já estamos ensaiados, porque a música do céu, queridos, é santo. A Bíblia vai dizer que 24 anciões se prostram diante dele e fala: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. 4 seres viventes se prostram diante dele e diz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías viu os anjos arrodeando ele dizendo: santo, santo,
santo é o Senhor. E a igreja vai chegar lá dizendo: santo, santo, aleluia. Aí Silas, nós ensaiamos dizendo: santo, santo, nós vamos cantar. Aí agora a oportunidade é nossa no céu. A oportunidade é da congregação Monte Tabor. Aí nós vamos lá dizer assim, ó: santo, santo é o Senhor, Ele é, Ele é, Ele é. Ele é digno de louvor. Se você vai adorar Ele naquele grande dia, adore, 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 adore dizendo: Ele é, Ele é. Ele é, Ele é. Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, 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 santo. Ele é, Ele é. Digno de louvor, digno de louvor. Sabe uma coisa, queridos? Quando nós chegarmos lá, Silas, quando nós chegarmos lá, morte, choro, tristeza e dor, morte, choro, tristeza e dor. Já tem gente sentindo, já. Ei, já já nós chega lá, já já nós chega lá. Aleluia. Mas eu nessa noite preciso te dizer: o Rei está